texto que na realidade não estava no meu script para pregar nessa noite ou para falar, mas foi algo que veio repentinamente no meu coração agora à noite. Estava já com outra programação, mas o Senhor Deus, pela sua infinita bondade, Ele pôde ministrar no meu coração essa palavra, e eu quero ser fiel a esta palavra, a essa revelação bíblica, e eu quero falar nessa noite nesse texto de uma forma suave, para que todos compreendam a palavra de Deus, a palavra do Senhor. O texto do capítulo 9 e do capítulo 10, ele é uma narrativa, e quem faz essa narrativa é o próprio Ezequiel, que vivenciou, que viveu esse momento tão ímpar e tão especial. No ano 597, a Bíblia diz que o rei de Babilônia entrou dentro de Judá, e ele entrou com uma fúria tão grande e acabou destruindo toda a cidade de Jerusalém, quebrando os muros e as portas de Jerusalém, matando homens, mulheres e crianças. E a Bíblia diz que quando eles entraram lá, eles entraram como um instrumento de juízo, um instrumento de punição, usado pelo próprio Deus para punir Israel pelos seus pecados e pela sua desobediência. Aí a Bíblia vai dizer que Babilônia teve a oportunidade e deportou, pegou os homens mais sábios, mais intelectuais, os mais inteligentes que existiam dentro de Judá, e deportou para a Babilônia, para que essas pessoas fossem úteis lá em Babilônia. Só que dentre esses deportados, eles levaram esse moço chamado Ezequiel, que tinha aproximadamente uns 17 a 18 anos de idade, era jovem, tinha uma vocação sacerdotal, até mesmo porque era filho de um sacerdote chamado de Buzi. Só que quando Ezequiel estava dentro da terra babilônica, dentro da terra dos cananeus, a Bíblia diz que Deus estava procurando alguém dentro dessa terra para usar e para falar para esse povo, porque eles estavam vivendo agora debaixo do jugo do Nabucodonosor. Logo que Israel, Judá, eram livres, tinha toda a liberdade, era um povo livre, era um povo que tinha autonomia para plantar, para colher, tinha autonomia para edificar, para derribar. Esse povo tinha autonomia para fazer o que bem quisesse, mas por eles desobedecerem a palavra de Deus, por desobedecerem as instruções de Deus, eles agora estavam vivendo dentro de um cativeiro, sendo escravizados, sendo agora humilhados por Babilônia e pelos seus soldados. Só que Deus precisava levantar alguém dentro de Babilônia para pregar para o seu povo, que estava vivendo agora um escárnio, uma vergonha, estava vivendo agora como escravos. E a Bíblia diz que Deus procurou e Deus achou. Quando Deus passa, como o senhor pudesse ver, Deus olhando com seus olhos, como são duas costas de fogo, Deus olhando alguém justo, procurando alguém fiel para usar na terra. Deus vê o Ezequiel, um jovem que estava sentado às margens do rio chamado Quebar. Quando Deus olha para Ezequiel, Deus não olha com a visão humana, pois o homem olha o estereótipo, o homem olha a formação acadêmica, o homem olha a aparência física, mas quando Deus olha para o que
que está dentro. Deus vê o que está dentro. E Deus viu o coração de Ezequiel, um coração fiel, um coração verdadeiro, um coração voltado para Deus. E Deus resolve se revelar para aquele moço. No capítulo 1 você vai ver que a Bíblia vai dizer que Deus veio naquele momento sobre Ezequiel. E quando Deus veio sobre ele, Deus não lhe dirigiu nenhuma palavra a princípio. Logo, quando Deus estendeu as mãos sobre ele, Ezequiel disse: e eu tive visões dos céus. Olha que a palavra visões dos céus, ela está no plural. Ele teve visões dos céus. Ele começou a ter visões, e ele teve visões dos céus. Quando ele fala que ele teve visões dos céus, ele logo está dizendo que ele não teve a visão do primeiro céu, do segundo céu e nem do terceiro céu, porque a Bíblia fala de 3 céus. O primeiro céu é chamado de céu atmosférico, onde os pássaros voam, onde os aviões trafegam, onde as nuvens se enchem e derramam as suas chuvas. Sim, o primeiro céu é o céu atmosférico, e esse céu tem uma significância muito grande para nós. Quando Elias, o profeta, ele chegou perante Acabe, e ele disse para Acabe o seguinte: Acabe, o Deus aqui de Israel é Jeová, o Senhor dos céus. Acabe olhou para Elias e disse: o Deus de Israel não é Jeová, é Baal. Então Elias disse: se Baal é Deus, se Baal é o Deus que manda chuva, então durante 3 anos e meio Baal vai mandar chuva. Agora, segundo a minha palavra, durante 3 anos e meio não vai haver chuva, o céu estará fechado. Quando Elias libera essa palavra profética, dizendo que durante 3 anos e meio não haveria chuva, Elias está dando uma ordem ao céu atmosférico. E quando durou 3 anos e meio, não caiu orvalho e nem caiu chuva. Quando esse céu se fecha, esse céu está falando do céu da providência e da provisão de Deus. Quando chegou 3 anos e meio, Elias, ele subiu no monte novamente, orou, e durante aquele período a chuva caiu, e aquilo que era seco começou agora a ser fertilizado pela chuva. Quando Ezequiel diz que os céus se abriram, ele está dizendo: quando o Senhor me chamou, ele abriu o céu atmosférico. Mas ele disse os céus, ou seja, o segundo céu também se abriu. O segundo céu fala-se do céu estrelar. O céu estrelar, sim, o céu estrelar é o segundo céu, pois a Bíblia diz que quando Daniel orou 21 dias pedindo a resposta de Deus, no primeiro dia da sua oração, a Bíblia vai dizer que Deus enviou um anjo para trazer a resposta para Daniel. Só que o céu estrelar, o príncipe da Pérsia no céu estrelar, que é uma personificação, uma simbologia do diabo, prendeu o anjo Gabriel no céu estrelar e não deixou o anjo trazer a resposta para Daniel. Isso quer dizer que no céu estrelar existem alguns demônios, alguns principados, algumas potestades. Eles ocupam exatamente o céu estrelar. Sim, é lá que ele tenta impedir as nossas orações, impedir as nossas súplicas para que não chegue. Mas quando Deus chamou Ezequiel, Deus disse: eu estou abrindo o céu estrelar para você também. Pois o céu estrelar fala de respostas de Deus, fala de respostas divinas. Pois depois de 21 dias, Deus mandou reforço e a resposta veio. O terceiro céu, ele é chamado de paraíso, céu chamado de paraíso. Segundo os Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse assim: eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo eu não sei,
sei, mas eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, chamado de paraíso, e lá ele ouviu palavras inefáveis, palavras que o homem natural não é digno de se ouvir, que o homem natural não é digno de ouvir essas palavras que ele ouviu no céu, no terceiro céu, chamado de paraíso. E é para o paraíso que nós estamos indo, e é para o paraíso que nós estamos marchando, e é para o paraíso que a igreja está trilhando, marchando com pisadas fortes. Muito bem, Deus abriu os céus para o profeta, a ponto que ele recebe uma glória tão grande que ele cai estarrecido no chão. E quando ele caiu, no capítulo 2, Deus vai verbalizar com o profeta pela primeira vez, e o Senhor diz para ele o seguinte: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Ali no capítulo 2, Deus está falando pela primeira vez, porque no capítulo 1 Deus só se revelou, mas no capítulo 2 Deus está falando. Então o Espírito de Deus entra no profeta, Deus coloca ele de pé, e no capítulo 3 Deus diz porque revelou e porque falou, porque Deus estava vocacionando, chamando para uma grande missão na terra, que era anunciar a sua palavra para o povo que estava no cativeiro. Só que esse povo estava em pecado, em desobediência, longe dos propósitos e da vontade de Deus. Então do capítulo 4 ao capítulo 6, Deus revela para o profeta o seu estado pecaminoso e pecador deste povo. No capítulo 7, Deus diz assim para o profeta: diga para o povo que o fim vem. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. O fim vem para o pequeno, o fim vem para o grande, o fim vem para o rico, o fim vem para o pobre, o fim vem para o negro, o fim vem para o branco, o fim vem para todos, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. O fim vem. Essa é a mensagem que o Senhor deu para o profeta, dizendo: pregue com muita veemência, pregue com muita ousadia, porque o fim vem. Aí Salomão já escreveu aos Eclesiastes capítulo 3, dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Há um tempo de cantar, mas há um tempo de lamentar, há um tempo de se alegrar e há um tempo de ficar triste, há um tempo de plantar e há um tempo de colher, há um tempo de rasgar e há um tempo de coser, há um tempo de casar e há um tempo de largar-se, há um tempo para todas as coisas debaixo da terra. Mas ele está dizendo para Ezequiel: diga para o povo que o tempo do fim também vem. Há um tempo de nascer e há um tempo de morrer, há um tempo que começou tudo, mas vai haver um tempo que vai acabar tudo também. E a mensagem do Senhor é: o fim vem. Sobre os quatro cantos da terra, o fim vem. No capítulo 8, o Senhor revela para o profeta porque o fim vem. Porque o povo de Israel estava fazendo o seguinte: eles pegavam nas paredes e desenhavam nas paredes alguns animais, algumas imagens na parede, e eles se prostravam diante daquelas imagens, daqueles desenhos de pessoas, de homens na parede, e eles se prostravam, queimavam incenso para essas imagens feitas pelas suas próprias mãos. E o Senhor vai dizer: o fim vem por causa disso. Aí no capítulo 9, onde nós lemos, o Senhor Deus abre a visão do profeta, arrebata ele em espírito, coloca ele dentro de Jerusalém, olhando para a porta da cidade. E quando ele olha para a porta da cidade, o Senhor diz: o que você está vendo? E ele disse: eu estou vendo 6 homens. Quantos homens eu falei? 6 homens. Eu falei 6 homens que estão entrando pela porta da cidade. E como que esses homens? Ezequiel disse: esses homens, Senhor, são homens que portam na sua cintura, nas suas mãos, armas destruidoras nas mãos. Esses homens
homens não vieram para brincar, esses homens não vieram para uma brincadeira, ou para um encontro de pessoas. Esses homens vieram para destruir, porque eles possuem armas destruidoras em suas mãos. Aí sai uma ordem dizendo: passa pelo meio da cidade e destrói, mata homem, mulher, menino, todos aqueles que não, todos aqueles que são ímpios, todos aqueles que cometem abominação e pecado. Mata tudo, porque Deus está irado, querendo exterminar por tudo. Mas antes que esses homens saiam para destruir, aí Deus pergunta para Ezequiel: você está vendo mais o quê? Ele está dizendo: eu vejo que no meio de 6 homens com as armas destruidoras nas mãos, tem um homem diferente que está se aproximando. E como é que esse homem está? Ele disse: esse homem está vestido de linho branco. Esse homem não tem armas destruidoras nas mãos. Esse homem tem um piloto de escrever na sua cintura. Esse homem tem um piloto de escrever na sua cintura. Então Deus diz para os homens com as armas destruidoras nas mãos: basta, espera um pouco, porque eu vou dar ordem para o homem vestido de linho branco. Aí o Senhor libera a ordem para o homem vestido de linho branco, dizendo: vai, passa pelo meio da cidade, e todos os homens que são justos, todos os homens que suspiram e que gemem por causa do pecado e da abominação da terra, marca na testa com piloto de escrever, na testa de todo homem justo e fiel. Por quê? Porque primeiro Deus está marcando para depois vir o juízo. Aí a Bíblia diz que esse homem entrou, marcou todos os homens e voltou. E quando ele voltou, Deus dá ordem para os homens com as armas destruidoras das mãos, dizendo: agora vão e destrua todos aqueles que não têm a marca na testa do homem de linho branco. Pastor Jacó, quando eu estava lendo esse texto, Deus me trouxe a luz da revelação da palavra, e eu pude fazer uma comparação. Esse homem vestido de linho branco, no capítulo 9, ele recebe uma ordem para marcar. No capítulo 10, onde nós lemos o versículo 2, ele recebe uma ordem para acender. Esse homem, ele se assemelha muito com o nosso Jesus, porque ele tem essa missão. Jesus também teve essas 2 missões. A primeira foi de marcar, e a segunda de acender. Observe que Jesus, ele veio também na terra, porque a terra já estava condenada à morte, à perdição e à destruição, porque o cálice da ira de Deus já estava se derramando sobre a terra. Mas antes que o cálice da ira de Deus se derramasse sobre todos os homens, Jesus olhou para o Pai e disse: espera um pouquinho, meu Pai, espera um pouquinho. Não tem justo na terra, mas eu vou descer na terra para marcar um monte de gente lá. Eu vou descer na terra para marcar algumas pessoas lá. Mas Jesus desceu na terra, se despiu da sua glória, abriu mão da adoração dos anjos, abriu mão da adoração dos arcanjos, abriu mão da adoração dos querubins, abriu mão da adoração dos serafins, abriu mão da adoração das miríades celestiais, e desceu do trono, tirou a roupa real, e veio sim, veio e nasceu no ventre de Maria, como homem sim, sujeito a tudo, mas venceu tudo e venceu todos. E o que foi que ele veio fazer aqui? Ele veio passear? Não, ele veio com uma missão. E qual foi a sua missão? Marcar um povo fiel, marcar aqueles que temiam ainda a Deus, marcar aqueles que no coração ainda palpitasse pela santidade e pela fidelidade. E Jesus nos marcou com o quê? Com tinta guache? Não, porque a tinta guache, às vezes a gente marca, mas joga água e a água remove a tinta guache. E veio nos marcar com o quê? Com tinta latex? Não, porque o tempo estraga. Veio nos marcar com o quê? Com esmalte sintético? Não, porque o tinta remove. Ele veio nos marcar com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. É por isso que ele sobe no
mas saía gotas de sangue, gotas de sangue. Ele transpirou gotas de sangue por causa da agonia, por causa do peso do pecado do homem. O diabo estava dizendo: desiste, você não aguenta, desiste, você não suporta. Mas enquanto os poros capilares de Jesus se rompia e o sangue era derramado, Jesus estava dizendo: fica tranquilo, porque quando esse sangue derrama aqui, esse sangue não é em vão. Eu estou marcando vidas, eu estou marcando vidas, eu estou marcando pessoas, eu estou roubando pessoas, eu estou assinalando pessoas, porque os céus, quando olhar para a terra, conhecerão os marcados pelo meu próprio sangue. Jesus não consegue suar o puro suor, mas ele começa a transpirar sangue, e Lucas é muito para narrar isso. João capítulo 9 diz que quando Jesus saiu do Getsêmani, e ele saiu dali levado pelos soldados romanos, pela traição do Judas, pegaram Jesus, julgaram Jesus, sentenciaram Jesus à noite, os sacerdotes, mas precisava ser condenado por Roma. Então levaram para Pilatos, dizendo: Pilatos, julga aí, resolve aí, esse homem é digno de morte. Aí então Pilatos disse: esse homem, eu não vejo pecado nele, eu não vejo culpa nele. Mas para que a fúria do povo se acalmasse, então Pilatos fala: então dá uma quarentena nele, menos uma. Ou seja, leva ele para o tronco, dá umas chicotadas, dá 39 chicotadas nele e traz de volta. Se ele aguentar 39, então levaram Jesus e colocaram Jesus naquele tronco, naquele tronco. Eu posso dizer que aquilo é um tronco. Coloca Jesus de mãos amarradas, um soldado romano de um lado, um soldado romano do outro, cada um com um chicote na mão, com 3 pontas, e contendo na ponta desse chicote pedaços de ossos e pedaços de chumbo, e um dá de um lado, o outro dá do outro. E cada chicotada que Jesus levava, as suas costas, a sua carne, a sua pele se abria, ela é cortada. Segundo alguns estudiosos, diz que aqueles pedaços de chumbo e ossos era para cortar a tal ponto de ver os órgãos internos por dentro. Só que eles bateram em Jesus, e cada chicotada que dava em Jesus, a sua carne se rasgava, a sua pele se corrompia, os tecidos se corrompiam assim, e o sangue jorrava, Eu posso perceber que aqueles soldados romanos estavam endemoniados, batendo com força, mas Jesus olhando
e o sangue vai jorrando. Mas o sangue que sai da sua cabeça não é o sangue que cai no chão e fica. É o sangue que está marcando vidas, está assinalando vidas. Levaram para Pilatos, Pilatos condena mesmo sem querer, e levaram ele para o Gólgota. No Gólgota, estende as mãos, cravo na mão direita, cravo na mão esquerda, cravo nos pés, e sobe e coloca ele em uma cruz. E cada perfuração, o sangue também é derramado. Só que o sangue da cruz, ou na cruz, não ficou lá no Gólgota, no Monte Caveira. O diabo está batendo com força para ver se ele desiste, mas o sangue dele está nos comprando. Ele é aquele homem de linho branco que entrou dentro da cidade. O juízo de Deus estava vindo para bater a Geórgia, para bater o Jacó. Mas antes que o juízo de Deus chegasse, o homem de linho branco chegou primeiro e disse: Marta, a tua filha, aí o salmista no Salmo 91 disse: nem mal te sucederá, nem alguma chegará a tua tenda, porque mil vai cair do teu lado da esquerda direita, mas tu não vai ser afligido, porque será vou pegar ele na esquina, vou pegar ele na reta, vou pegar ele na curva, vou pegar ela lá no caminho do ciclo de oração, vou arrebentar com ela na cozinha, na sala, no banheiro. E quando o diabo planeja tudo, arma tudo, arquiteta tudo, e quando pega a sua arma maquiavélica e destruidora e que vem sobre a vida do crente, aí Jesus abre os olhos do diabo e ele vê que o crente está coberto, lavado pelo sangue, aí glória a Deus.
debaixo da marca. Tem um monte de gente que não quer receber a marca. Não é a marca da besta, é a marca de Cristo. Tem um monte de gente que prefere ficar à deriva, sem a proteção e sem a marca de Cristo. Tem um monte de gente que prefere ficar sem a marca. Aí o diabo olha e fala: ó, não tem marca, ó, está desprotegido, ó, os homens das armas destruidoras podem chegar lá. Você lembra do Egito? Antes de Israel sair do Egito, Deus disse para Moisés: mate um cordeiro, Jesus, mate um cordeiro, pega o sangue e passa nas aduelas da porta, porque à meia-noite a morte vai passar aí. Eu vou descer no arraial do Egito e vou matar todos os primogênitos dos egípcios, mas a casa que não tiver o sangue, eu vou entrar, mas a casa que tiver o sangue, o anjo da morte não entra, o anjo da morte não entra. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer essa noite uma coisa: o diabo já planejou ceifar a sua vida duas vezes, mas Jesus já quebrou os laços várias vezes, e nessa noite Ele vai te dar uma grande oportunidade para livrar, vai te dar uma grande oportunidade para você escapar de vez, porque o diabo já está planejando de novo. Então nessa noite escapa-te por tua alma. Marcado. Jesus marcou-nos. Isso fala de juízo, pois o juízo de Deus já estava vindo, mas Ele desceu e falou: não, eu vou marcar alguém que ainda teme, alguém que ainda respeita, alguém que ainda tem fé, alguém que ainda crê, alguém que ainda confia, alguém que ainda está de pé. Glória a Deus. Olhe para mim aqui. Vai terminar o congresso, mas fica tranquilo. Vai terminar a festa, mas fica tranquila. Você está marcada. Você está marcada. Você vai sair daqui marcado, porque o sacrifício do Calvário te marcou. Para de tanta preocupação, porque não vai haver morte na tua casa. Para de preocupação, porque não vai haver luto, porque a marca do cordeiro, do sangue, está nos umbrais da tua porta. Na tua casa vai ter luz, vai ter paz, vai ter